Graça e paz a todos, primeiro os presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Vamos mais uma ministração aqui da Igreja da Vida, no Jaguaré, Avenida General MacArthur 380. Quero convidar todos para cultuar conosco aos domingos, às 10 horas da manhã. É o culto da família. O culto da família ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Pai Celestial, ao nosso Senhor Espírito Santo. Bom, o tema de hoje é tempos difíceis. Já quem está aqui presente já percebeu que o Senhor já confirmou essa mensagem, né? De tempos difíceis. Difíceis para quem? Para a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é formada por todo aquele ou todos aqueles que confiam em Jesus Cristo e se entregaram a Ele, recebendo como único e suficiente Senhor e Salvador. Essa é a Igreja de Cristo na Terra. A função da Igreja de Cristo na Terra é pregar o Evangelho da salvação. Esse é o propósito de Deus em manter a sua Igreja na Terra, em criar a sua Igreja. Esse é o propósito. Jesus disse: maiores obras farão. É pregar o Evangelho do Reino para que mais pessoas sejam salvas. Essa é a obra, essas são as obras maiores, vão alcançar pessoas. Muitos entendem que é cura, que é palavra de autoajuda, não é. É a salvação. O próprio Senhor Jesus disse: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Continuar morto, ou seja, desligado do seu Criador. O que adianta? E hoje nós vamos falar dos tempos difíceis para a igreja. E isso está relatado na palavra de Deus em 2 Timóteo 3:1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Difíceis para aqueles que querem viver segundo os mandamentos morais do Criador. Hoje falamos isso na oração. Onde estão, quais são os valores morais, né? Que Deus deu para a humanidade? Está intrínseco, está na humanidade. A humanidade mesmo, aqueles que nunca ouviram falar o que é certo e errado, sabe o que é certo e o que é errado. Não é? Como, por exemplo, sabe que é errado matar um ao outro. Você pode ir em qualquer sociedade, por mais afastado da civilização que for, e sabe que é errado matar. Mas quem colocou esse valor que é errado matar? O Criador. Na nossa sociedade hoje existem os valores morais que a própria sociedade transgride em relação ao ser humano, em relação ao casamento, em relação à adoração, em relação à devoção ao Criador, à moral, aos bons costumes. E é claro que as pessoas pervertidas não querem saber disso e criticam em falar de valores morais. E vão de mal a pior. A Bíblia diz isso, que vão de mal a pior. Mas a sua mente já estão cauterizadas, não conseguem entender. Tempos difíceis para a igreja. Vamos ver algumas situações que é difícil para a igreja. É difícil para todo mundo, mas especialmente para a igreja. Romanos 8, 38 a 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É claro que quando nos deparamos para analisar esse versículo, nós ficamos com a parte final, né? Nada nos separa do amor de Deus. É muito bom para nós cristãos saber disso. Mas o que antecede essa conclusão é que vai falar conosco sobre os tempos difíceis. Nesse versículo, a primeira coisa que ele fala é de morte. Tempos difíceis. Nós temos irmãos sendo mortos por extremistas religiosos. Situações difíceis para a igreja. Está
muito acentuado hoje. Nós temos irmãos sendo torturados por serem cristãos. Qual foi o crime que eles cometeram? Adorar a Cristo. A ter a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Esse foi o crime. E falar disso para as pessoas. Foi esse o crime. Nem anjos, nem demônios. Nós vivemos hoje numa sociedade onde os demônios influenciam demais. E essa palavra influenciar está em moda, porque nós temos os tal dos influencers, né? Que influenciam principalmente jovens e crianças. E muitos dessas influências são demoníacas. E os pais cristãos vivem tempos difíceis. Por isso, o Senhor Jesus disse na sua palavra, nas Escrituras, ensina o teu filho, enquanto ele é pequeno, no caminho que ele deve andar, porque quando eles estiverem grandes, adultos, não vão se desviar. Mas parece que esse ensino deixou de ser ministrado nas igrejas. Parece que o ensino hoje é: deixe seu filho com um celular e um tablet e deixa por conta dos influencers. Mais uma vez, muitas das influências são diabólicas. Tempos difíceis para a igreja. Nesse versículo também diz sobre presente e futuro. Se no presente nós temos essas dificuldades, o que nos espera no futuro? Tempos difíceis. Fala sobre poderes, nem poderes nos separarão do amor de Cristo. Que poderes? Na nossa nação. Por exemplo, na nossa nação não, no Brasil, nossa nação é o reino de Deus. Poderes querendo limitar a igreja. Criar sanções para a igreja. Dizer para a igreja o que ela vai pregar. Não estamos vivendo nisso ainda. Mas há indícios. E os poderes querem fazer isso também no Brasil. Em algumas nações isso já é feito. Então é tempos difíceis para a igreja. Precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus, não ter medo e não nos dobrarmos diante do maligno e desempenhar o nosso papel. Qual é o papel da igreja mesmo? Pregar o evangelho da salvação. Se você ouvir uma pregação bonita, contando as histórias dos reis, as histórias dos mártires, a história da igreja como história, e te for negado salvação, não valeu nada. E é o que acontece nos dias de hoje. Muito show, né? Show. É show da fé, show do louvor, show da cura, show. E não é pregado a salvação. Tempos difíceis. Salmo 56, 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? A Bíblia diz que para ser cristão e seguidor do Criador, tem momentos de choro. Tem momentos que são difíceis. Mas a nossa alegria é que Deus não deixa escapar nada. Tudo está. Ele fala assim que está anotado onde? No teu livro. Aí você fala, mas livro? A Bíblia fala de anotação em livro? Lógico que fala. Lá em Apocalipse, abriu-se outro livro, que ali está falando da salvação, daqueles que são salvos, que é o livro da vida, mas é outro livro, ou seja, significa que existe outro tipo de anotação também, que são as nossas, aquilo que nós passamos de dificuldades. Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco. É claro que sabe. Então, a quem nós vamos recorrer nos momentos difíceis? A Ele. E quem é que pode recorrer a Deus? Quem o conhece. E quem conhece a Deus aqui na terra hoje? A sua igreja. Não é legal? Muito bem. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados. A igreja é pressionada. Falamos aqui hoje, na nossa reunião, no nosso culto ao Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, sobre a pressão que a igreja exerce. Pessoas querem embutir valores
na nossa alma. Pessoas não aceitam que somos cristãos. Como que você... E outra coisa, as pessoas dizem assim, não sai da igreja. Nosso culto é só domingo. Como é que nós não saímos da igreja? Ah, sim, nós não saímos da igreja de Cristo, isso é verdade. Né? Mas as pessoas estão se referindo à igreja local. Só quer saber da igreja? É uma vez por semana. Isso muitas vezes de pessoas da nossa família. Então nós somos pressionados. Né? Tempos difíceis. Ficamos perplexos. Como que uma pessoa que tem acesso ao Evangelho é desse jeito? Como que um governo pode querer censurar a igreja, a pregação do Evangelho? Nós ficamos perplexos. Tempos difíceis. Perseguidos, então, preciso comentar? Muitos dos cristãos são perseguidos dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Tempos difíceis, tempos difíceis. Mas Deus está vendo tudo isso. É claro que em muitas situações nós ficamos abatidos. Quem nunca ficou abatido aqui? É claro que ficamos. E os tempos que nós vemos aqui, que está por vir, vai ficar pior. Essas coisas vão se intensificar contra a igreja. A Bíblia diz que o mundo sem Cristo está dando risada. O mundo está se regozijando com as coisas do mundo. Mas querem o quê? Querem paz. Não é? Já percebeu que todas as reuniões de paz não dão certo no mundo? Não dão certo. Os tratados de paz aí duram, aqueles que vão para frente duram pouco tempo. Por quê? Porque eles deixam o príncipe da paz de lado, não convidam Jesus. Não pode haver paz sem a fonte de paz, não tem jeito. Né? Então, são tempos difíceis, mas a Bíblia diz que é preciso haver um caos no mundo inteiro. É preciso haver, para que venha a falsa solução do caos, que é o anticristo. Para que depois o Senhor tome o seu reinado aqui na terra, né? E faça o que está escrito lá em Apocalipse. Eu recomendo que você leia Apocalipse. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Isso está lá no Salmo 119, versículo 50. Qual é a promessa de vida que está por parte de Deus? Qual é essa promessa? É a vida eterna. Paulo diz que nós sofremos um breve tempo de sofrimento, de perseguição. Um breve, por quê? Comparado com o quê? Com a vida eterna. Essa é a vida que o salmista está profetizando, que se cumpriu em Cristo Jesus. Mas aqui na terra, já viu, né? 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse é outro versículo que a gente se apega também só na conclusão. Quando sou fraco, sou forte, glória a Deus. Mas o Senhor está aqui revelando que a sua igreja sofre fraquezas, insultos, necessidades e perseguições. E a solução é não depender de nós, mas depender do dono da igreja, do Senhor da igreja, do pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Essa é a solução. Mas o Senhor disse o quê? Ele revela o quê? Que vamos ter perseguições. Então não fique alarmado, não fique surpreso. Puxa, eu estou sendo perseguido. Nunca ninguém me alertou. Como nunca ninguém alertou? Jesus está alertando. Perseguições no trabalho, perseguições na escola, perseguições na família, perseguições na rua, perseguições da sociedade, perseguições dos influencers. Tempos difíceis para a igreja. Deuteronômio 31:8.
O Senhor não nos deixa só. Olha o que está profetizado. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Isso foi cumprido em Cristo Jesus. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Jesus podia ter dito para você: estarei com vocês só nos dias bons, só nos dias de culto, só nos dias que você for à igreja. Então estamos lascados só no domingo. Mas ele disse: estarei com vocês todos os dias. Com quem? Com a sua igreja. Todos os dias, em termos de quantidade e de qualidade. Nos dias fáceis, nos dias difíceis, nos dias ruins. Nós foi testemunhado aqui, dias ruins. Indo tão bem, de repente toca o telefone: puxa, sua filha sofreu um acidente. Aí o Senhor disse: não tenha medo, eu estarei à sua frente. E estarei com você, e nunca te deixarei, não vou te abandonar, estou junto. Como é que eu vou viver isso se não acontecer? Não é verdade? Então, amados, não espere dias fáceis, mas espere um dia sempre na companhia de Jesus Cristo. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos livra do mal. E se Ele não nos livrar? Paulo também diz isso: estarei com o Senhor. Estarei com o Senhor, essa é a minha certeza. Estarei com Ele. Né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui fala de um período. Até que o Senhor estabeleça que está completo, nós temos um período para viver aqui. E muitas vezes é um período de transformação, um período que o Senhor está nos moldando. E para usar uma linguagem pentecostal, dói quando nós estamos sendo formados. Mas o Senhor faz tudo com amor. Quem não faz com amor é o mundo, é o adversário das nossas almas, que impregnou a sociedade com seus valores demoníacos, para pressionar, para dificultar a vida da igreja na terra. A cada evento mundial, as pessoas ficam com menos vontade de ir à igreja. Haja visto o que aconteceu depois da tal da pandemia. 2 anos, né, que o mundo parou. As pessoas buscaram alternativas para cultuar e estão lá até hoje. Estão lá ainda nas alternativas. E o Senhor disse: não é bom que as pessoas deixem de congregar. Ainda mais quando vai se aproximando o quê? Aquele dia, o dia do Senhor. Nós estamos vivendo isso. Opa, então quer dizer que o dia do Senhor está próximo? Dias difíceis. Se o Senhor disse que viria dias difíceis, nós vamos se aperceber desses dias ou não? Claro que vamos. Mas o Senhor não vai passar conosco? Claro que vai. Mas coisas que nós não percebemos, nós não damos valor. Mas o Senhor disse que nós, embora passemos os dias difíceis, Ele não nos abandonará. O Senhor não abandonará a sua igreja. Por isso, que você que vai ouvir pelas redes sociais, se você não fez sua escolha ainda em ingressar na igreja de Cristo, está em dúvida ainda, te aconselho, segundo as Escrituras, que o faça o mais rápido possível, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia da morte. Ninguém sabe o dia, quando vai ser o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E depois que a igreja sair, quem é que vai pregar o evangelho para você? Mas se você não se decidir por entrar na igreja de Cristo e sobreviver depois do arrebatamento da igreja, você já sabe que Jesus é real,
que Jesus veio buscar a sua igreja. Aí fique firme, não se dobre ao anticristo e passe o período determinado por Deus. E se você conseguir sobreviver, você será salvo. Já lhe adianto que os dias são difíceis, são agora, os dias são difíceis nesse tempo. Imagine depois. Dias difíceis, mas dias difíceis não significa dias de solidão. Não significa dias de enfrentar tudo sozinho. Pelo contrário, significa que o Senhor vai estar conosco todo o tempo e nos ajudará, seja no que for. Pois a promessa é dele e não do homem. E Deus não volta atrás na sua palavra. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, te dê bom ânimo, para você continuar pregando o evangelho do reino, para que você volte a congregar, para que você venha nos visitar. E se gostar, permaneça conosco. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Amém.